Vamos ficar com o resumo desta segunda-feira, 18 de abril, da novela O Cravo e a Rosa. Joana vai até a casa de Batista. Ela bate o portão com força na hora de entrar. Cosme reconhece ela e diz: "A senhora aqui?" Joana diz que não pode dizer bom dia porque o dia não está nada bom. Ele diz: "Que isso, minha senhora? O dia está lindo, o céu está azul, maravilhoso. Bom dia. Ao que devo a honra da sua visita? Eu não vim falar com o senhor. Sei que não passa de um motorista. Eu quero falar com o banqueiro Batista." Cosme diz que o banqueiro Batista não está. "Por que me toma, hein? Pela idiota que eu sempre fui? Mas saiba que eu não sou mais idiota. Imagina se um banqueiro que mora nesse palacete ia sair a pé." Cosme fica desesperado e diz: "Não, a senhora não pode entrar." Joana diz para ele sair da frente dela e Cosme repete que ela não pode entrar lá. Joana diz: "Sai da minha frente", e empurra Cosme. "Minha senhora, a senhora não pode entrar aqui. Olha, vem aqui." Ai, meu Deus do céu. Joana entra na casa de Batista. Mimosa diz: "Oi, dona Joana, a lavadeira, mãe daquela menininha linda. O que a senhora deseja?" Joana se enche de pose e diz que ela quer falar com o banqueiro Batista. Mimosa pergunta se ela tem hora marcada com ele. "Eu não preciso de hora marcada. Chame o banqueiro Batista, já disse." Mimosa diz que ela vai desculpar ela, mas essa hora ele não costuma atender ninguém, porque pela parte da manhã ele fica de muito mau humor. "Mas se a senhora quer pedir alguma coisa, pode pedir para mim mesma. A senhora me espere lá na cozinha que eu volto logo logo." Joana diz para ela fechar a matraca, porque ela não foi lá pedir donativo nenhum. "Chame o banqueiro Batista, ou seja lá como ele se chama. Vamos, chame, ou prefere que eu continue a gritar?" Batista aparece e pergunta a Mimosa que gritos são esses. Ela sabe muito bem que ele não gosta de gritos dentro da casa dele. Batista vê Joana, que olha para a cara dele triste. Ele se assusta ao ver Joana e sobe as escadas devagar. Joana vai atrás dele e o desce. Batista se vira porque não consegue olhar para Joana. Ela diz para ele ter coragem pelo menos de olhar ela de frente. Batista se vira e olha para Joana. Ela diz: "Covarde", e dá um tapão na cara dele. Ele toca em seu rosto que está dolorido. Marcela diz a Ezequiel que está indo tudo às mil maravilhas. Ela já se livrou daquela lavadeira que poderia provocar um escândalo na vida de Batista e agora ela conseguiu que Bianca se case com o Heitor. Ezequiel diz que ele fica dando traços a bordo e pergunta o que foi que ela fez para que Bianca mudasse de ideia. Marcela diz que ela usou a inteligência dela. Ela chamou o professor e disse que Batista estava disposto a pagar. Ezequiel diz: "Pagar o quê?" Marcela continua: "Pagar para que ele se casasse com Bianca, já que está desonrada." Ezequiel faz cara feia e Marcela diz que o professor ficou possesso. Quando ele encontrou Bianca, nem a deixou falar, ele rompeu definitivamente. Ezequiel pergunta se Bianca não desconfiou. Marcela diz: "Imagina, para ela eu disse que ele pediu dinheiro para se casar, está tudo nos conformes." Ezequiel diz que ele vê que ela está disposta a fazer tudo pelo noivo dela, né? "Eu quero me casar com um banqueiro, ele é milionário, será prefeito e eu queira Deus a primeira-dama." Ezequiel diz: "Quanta ambição ser primeira-dama. Quem sabe um dia ele chegue a ser presidente e, além do mais, eu vou me vingar do Petrúquio. Eu estou mais do que satisfeita, eu estou satisfeitíssima." Batista diz a Joana que eles precisam conversar. Joana, chorando, diz: "Conversar o quê, seu mentiroso, safado? Você me enganou durante 10 anos." Batista diz com a maior cara cínica que ele pode explicar tudo. Mimosa diz que ela não está entendendo nada, mas se a senhora quiser eu posso trazer uma água com açúcar para a senhora se acalmar. Batista diz para Mimosa sair e pergunta o que ela está fazendo lá ouvindo a conversa dos outros. "Saia." Joana diz que agora sim ele mostrou quem é. Gritar com essa pobre criatura que não tem culpa de nada. "Seja homem, grite comigo se quiser." Bianca aparece e pergunta ao pai o que está acontecendo. Batista diz para Joana para eles conversarem na sala de estudos, assim eles falam a portas fechadas. "Eu não tenho motivo para falar às portas fechadas, ao contrário de você, eu não tenho nada para esconder." Joana se vira para Bianca e diz: "Olha aqui, menina, o seu pai me enganou a vida toda, ele não presta." Bianca diz: "Papai." Batista diz para Bianca ir para o quarto, porque é um assunto particular, vá agora mesmo. Joana diz: "Muito bonito, agora você conseguiu espantar todas as pessoas que poderiam interferir nessa conversa. Agora diga como é que vai espantar a sua própria consciência." Ele diz: "Vamos conversar calmamente."
Joana diz: olha para essa sala, para esse luxo todo, agora olhe para as minhas mãos. Olhe, calejadas de tanto lavar roupa, de engomar, cozinhar, de cuidar da casa, das crianças e de você quando aparecia fingindo que era um simples caixeiro viajante. Batista diz que ele sempre deu dinheiro para ela se sustentar. Joana diz que ele dava uma miséria. Os filhos dele nunca foram à escola porque ele dizia que não tinha nada. Batista diz que ele estava disposto a cuidar do futuro deles. Futuro? Futuro? Você acha justo sacrificar os seus filhos do presente para esconder a sua própria identidade? Todo Natal, durante anos, a sua filha queria uma boneca de porcelana e eu nunca pude dar. A mesma boneca que ela ganhou quando você apareceu fantasiado de político. Batista diz que para eles é até melhor não viverem nesse luxo, porque assim eles vão aprender a dar valor no dinheiro. Joana diz: ai meu Deus, como eu fui burra. E agora eu tô aqui pensando em tudo o que aconteceu, a catapora, os seus deslizes, a sua insistência em não deixar minha filha vir aqui. Tava na minha cara e eu não quis ver. Batista diz que ele tentou mostrar quem era aos poucos, mas ele não teve oportunidade. Eu te amava, eu teria dado a minha vida por você. Pensas que me incomodo com esses sofás de luxo, que são o preço de uma casa? Com esse salão, com essas roupas finas? Eu te amava enquanto você era o Manuel, enquanto você era o meu periquito. Batista diz que ele também amava a periquita dele. Ela diz: mas agora eu te odeio, banqueiro Batista, eu te odeio. Ele diz: Joana, eu quis casar com você. Lembra-se do vestido e do chapéu, dos sapatos elegantes. Eu queria ver se você conseguia virar uma mulher chique, de sociedade. Mas você não leva jeito para isso. Como eu, um banqueiro, poderia casar com uma simples lavadeira. Isso é coisa que se diga, eu tenho nojo de você. Batista diz para ela esperar e pergunta o que ela pretende fazer. Está com medo de mim, banqueiro Batista? Um banqueiro tão rico, tão importante, com medo de uma simples lavadeira? Isso é ridículo. Joana vai embora. Bianca pergunta a Mimosa o que aconteceu, porque aquela mulher estava gritando com o papai lá embaixo. Mimosa diz que escutou tudo lá da cozinha e você não vai acreditar. Ela estava falando num relacionamento amoroso. Deus, não pode ser ou pode? Mimosa pergunta se ela não lembra das viagens do pai dela. Ele sempre viajando, viajando, e o pior, você não sabe, ela estava falando de filhos. Bianca diz: filhos, Mimosa? Então aquela menina e o menino, eles podem ser os meus irmãos? A Catarina precisa saber disso, e é você quem vai ter que contar, Mimosa. Mimosa regala os olhos e diz: eu? Bianca diz: claro, Mimosa, o papai não vai me deixar sair de casa, com medo que eu fuja novamente. Você espera as coisas se acalmarem e dê um jeito de falar com Catarina. Joana diz a Berenice que era ele mesmo como você disse. Berenice diz que ela sabia que era ele, mas até o último momento eu tinha dúvida. Quando eu entrei na casa do banqueiro Batista, eu estava pronta para ser colocada para fora, para passar vergonha, porque lá dentro do meu coração eu tinha esperança de que tudo não passasse de um engano. Joana diz que quer morrer. Berenice diz para ela não falar assim, pensar nos filhos dela. Joana diz que é pensando neles que ela não larga tudo e vai embora da cidade. Como é que pude ser tão boba? Há 10 anos eu não passo de uma idiota. Berenice pergunta o que ela vai fazer agora. Joana diz que não sabe. Berenice diz que se fosse ela, ela se vingaria dele, exigiria tudo o que é dela. Isso sim, Joana, faça ele pagar caro pelo que ele te fez. Batista conta para Marcela que a Joana Lavadeira descobriu tudo. Foi lá e fez o maior escândalo. Marcela diz que isso é muito grave e pergunta como foi que ela descobriu. Batista diz que só pode ter sido a outra lavadeira. Marcela pergunta: que lavadeira? A que lava roupa aqui de casa, que é vizinha da Joana. O quê? Você sabia disso e nunca teve medo de se encontrarem? Eu tinha medo, claro, principalmente quando a Catarina estava aqui. Ela sempre vinha com a menininha, a minha filha Fátima, e Catarina dava aulas para ela. Eu tentei que Mimosa a despedisse, mas nunca encontrei um pretexto. Marcela diz que ele não precisava de um pretexto, bastasse colocar a mulher na rua, se fosse o caso, que despedisse Mimosa também. Francamente, você agiu como um amador. Vamos resolver esse assunto imediatamente. Marcela chama a Mimosa, e a empregada diz que a dona Mimosa saiu, mas se a senhora quiser eu posso fazer um café. E o meu café é muito mais gostoso do que o dela. Marcela diz que ela agradece imensamente, mas ela dispensa o café e pergunta onde Mimosa foi. Ela foi se benzer, disse que estava com muito calafrio. Marcela acha estranho e diz: pode ir. Muito estranha essa saída da dona Mimosa, parece uma saída estratégica. Nós precisamos tirar essa lavadeira do meio do nosso caminho, o mais depressa possível. Batista diz a Joana? Marcela diz ela mesmo, quem mais? Batista pergunta o que ela pretende fazer com a Joana.
Mande o seu motorista ir pegar o seu cabo eleitoral. Ele irá nos ajudar a resolver esse problema sem escândalos. Batista diz: obrigado, minha rainha. É bom ter você perto de mim para me acalmar. Marcela diz que, enquanto isso, ela vai falar com a Bianca. Batista diz que Bianca não tem nada a ver com essa história. Vê se não conhece as mulheres. A essa hora, ela já ouviu tudo pela fechadura da porta e deve estar com a cabeça cheia de ideias. Eu vou ajudar Bianca a superar esse momento tão difícil. Joana pergunta a Berenice se vingar como. Ele quer ser candidato a prefeito, não quer? Então ameaça fazer um escândalo. Exija um bom dinheiro, uma casa, uma boa pensão para os seus filhos. Arranque o couro dele e faça a vida dele um inferno. Joana diz que não pode fazer isso. Berenice pergunta como ela não pode. Ela diz que amou o Manuel. Ele foi o único homem que ela teve na vida. Ele é o pai dos filhos dela. Ela não pode fazer mal ao pai dos filhos dela. Você vai proteger esse safado? Eu tenho 2 braços para trabalhar, mas não vou fazer ameaça, não vou fazer escândalo. Eu quero esquecer que ele existe. Eu quero continuar com a cabeça erguida. Mimosa pergunta a Catarina se ela lembra da lavadeira, mãe da menininha que ela gosta. Catarina diz: claro, mãe da Fátima, aquela menininha que eu adoro. Mimosa diz: não é para menos, ela é sua irmã, Catarina. Catarina fica pensativa e diz: hã? Peraí. Mimosa diz: a mãe, a lavadeira, ela foi lá em casa hoje. Ela descobriu que o seu pai a enganou durante 10 anos. Eles tinham um relacionamento amoroso e ele se passava por outro homem. Então é o papai. Ah, não, Mimosa. Logo o papai, que sempre foi a favor da moral e dos bons costumes? Mimosa diz: mentiu, assim são os homens, mentem. Agora tudo está fazendo sentido. Ele nunca gostou que eu desse aula para aquela menininha e para o irmão dela. Ele sempre se escondeu a mais. Eu acabo com o papai. Mimosa diz que ela não pode tomar nenhuma atitude movida pela raiva. O seu pai praticamente expulsou a lavadeira lá de casa. E agora ele está noivo de outra, né? Esqueceu? Claro que não esqueci. Como eu posso esquecer a Marcela? Ah, que decepção. Só você pode ajudar a resolver essa situação, Catarina. Só você. Mas veja bem o que vai fazer. Catarina diz que ela fez muito bem em ter vindo até aqui. Você tem como voltar para casa? Mimosa diz que Bianca deu dinheiro para ela tomar um carro de aluguel. Ótimo, é bom que você não demore. Eu não quero que o papai saiba que você veio até aqui. Mimosa pergunta o que ela vai fazer. Eu vou dar um jeito no papai. Neca diz a Calixto que ela não vai fazer café para aquela sirigaita da dona Mimosa. Calixto pergunta para ela se custa ela ser educada uma vez na vida. Como é que você é chucra, hein? Neca diz que chucra é ela, que em vez de fazer o serviço dela, fica correndo atrás dele. Petrúquio aparece e pergunta o que é isso, agora os dois estão discutindo de novo? Calixto diz que é a Neca que está se negando a coar um café para a dona Mimosa, que está aí de visita. Petrúquio diz: ah, Calixto, quer dizer então que quando você não vai lá ver ela, ela vem aqui para ver você. Petrúquio acha graça e diz: Calixto, Calixto, isso vai dar em casamento, hein, Calixto? Neca diz: burro velho casando com uma burra velha, isso lá tem cabimento? Ô, Neca, vê se você não fala mais nada hoje comigo, não. Calixto diz a Petrúquio que ela veio ver a dona Catarina. Ela disse que é um assunto importante. Ah, riégua, por que você não falou logo? Petrúquio aparece na sala e pergunta a Mimosa o que é que está acontecendo. Catarina diz para ele que a Mimosa está com pressa. Mimosa diz a Petrúquio que ninguém pode saber que ela esteve lá, até mais ver. Petrúquio pergunta a Catarina o que é que está acontecendo. Catarina diz que o que está acontecendo é que o pai dela é um salafrário. E só agora você foi descobrir isso? Demorou para descobrir. Eu já estou sabendo disso desde a história do Dote. Mas o que está acontecendo? Eu vou te explicar tudo. Preciso da sua ajuda. Dinorá fica triste ao ter que vender a joia dela. Ela diz: ah, minha linda joia, só de pensar que nós vamos ter que nos separar. Josefa diz que ela chora por uma joia. Imagina ela que perdeu todas. Perdeu não, ela foi roubada pelo Cornélio e você foi cúmplice. Mamãe, será que isso não vai ter fim? Até quando essa miserável chantagista vai pegar tudo que eu tenho? Josefa diz para ela não se preocupar com isso agora, porque ela tem que ganhar tempo. O Heitorzinho prometeu que assim que ele se casar com a Bianca, ele enfia a Kiki num saco e joga ela no rio. Dinorá diz: nossa, mas a senhora fala nisso com tanta tranquilidade? Josefa diz que jogar no rio é força de expressão. É claro que ele não vai acabar com a moça, mas em compensação vai lhe dar um susto tão grande que ela é capaz de até de mudar de cidade. Enquanto isso, você vai ficar em paz até que o Cornélio descubra tudo. Dinorá diz que isso é impossível. O Cornélio adora ela. Nunca vai desconfiar dela. Nunca. Candoca diz a Edmundo que pode ter havido algum engano sobre Bianca. Ele pode não ter entendido o que possa ter sido dito. E se você encontrar com a Bianca novamente? Edmundo diz que a moça foi muito clara.
O pai queria me pagar para que eu casasse com Bianca porque ela está desonrada. A Bianca me traiu, eu não vou perdoá-la nunca mais. Agora eu vou dormir, Candoca, eu preciso ficar sozinho, por favor. Candoca diz a Dalva que o professor Edmundo disse que ele não vai se levantar. Dalva diz que assim vai muito mal, ele acabará perdendo as aulas particulares que lhe restam. Ah, mamãe, ele sofreu uma decepção muito grande, mas eu tive uma ideia. Eu vou falar com a Bianca. Eu ainda não engoli essa história, mamãe. Eu vou falar com ela e vou esclarecer tudo. Dalva diz, será que deve? A essa altura o pai dela já deve estar de olho em você. Candoca diz que ela vai dizer que ela soube do casamento e que ela foi oferecer os serviços dela para fazer o vestido de noiva. Dalva diz, boa ideia. Candoca pergunta se ela quer ir também. Dalva diz, não, eu tenho que cuidar de minhas coisas, eu vou visitar uma amiga. Marcela diz a Bianca que ela tinha irmãos e o pai dela não contou para ela. Ela está quase desfalecendo, de horror, que decepção. Bianca diz, ai Marcela, a sua dor deve ser muito maior que a minha. Marcela diz que se ela não amasse tanto o pai dela como ela ama, ela viraria as costas para ele. Eu sofro até a unha do meu dedo midinho, só de pensar nisso. Ah, Bianca, eu não sei guardar rancor, eu só sei perdoar. Ai, que bom, Marcela, se não fosse por você, que é tão boa, eu juro que eu ia querer sair dessa casa para sempre. Ai, meu Deus, mas e a lavadeira? E os filhos dela? São os meus irmãos. Marcela diz que ela só casa se ele cuidar deles. Deram uma boa pensão, uma casa decente, um futuro. Aí sim eu caso. Bianca diz que ela é muito generosa mesmo, sendo traída, consegue pensar nos outros. É o meu jeito de ser, o que eu posso fazer? Ai, o que eu posso fazer por isso, Bianca? Eu peço perdoe o seu pai. Ele é o seu pai, os filhos devem perdoar os pais. Bianca diz que ela não sabe se consegue. Marcela diz, consegue. Venha comigo, venha dar um abraço em seu pai. Bianca diz que ela vai, mas porque ela deu exemplo, porque se ela é capaz de perdoar uma traição como a do pai dela, ela também deve ser. Marcela sorri e diz isso. Heitor aparece na casa de Batista e diz para ele que ele veio visitar a Bianca. Posso? Batista diz que ele não chegou em boa hora. Mas por que, doutor Batista? Eu e a Bianca vamos ficar noivos e eu preciso vê-la. Bianca vem descendo as escadas com Marcela e diz, Heitor. Ele diz, Bianca, eu vim falar com você, mas o seu pai não quer. Bianca diz para Heitor que ela não tem nada para falar com ele e agora ela precisa conversar com o pai dela. Marcela se mete e diz, não guarde mágoa no coração, você e Heitor podem falar lá fora, porque nós estamos esperando uma visita. Mas sim, vocês precisam se entender agora, que Bianca aceitou se casar com Heitor. Heitor diz, aceitou? É de coração, Bianca? Batista responde por Bianca e diz sim, vocês podem conversar no jardim. Marcela diz a Bianca, mas antes o seu pai. Bianca abraça o pai e ele diz, obrigada pelo abraço, minha filha, você não sabe o que significa para mim. Agradeço a Marcela, papai, foi ela quem me convenceu. Vamos agora conversar no jardim, Heitor, é melhor. Bianca pede para Heitor dizer o que quer. Já não basta ver que o seu plano deu certo? Que você vai se casar comigo? Heitor se justifica e diz que não se tratava de um plano frio, gelado, sem emoção. Eu sei, eu posso ter exagerado, mas tudo o que eu fiz foi em nome do meu amor por você. Bianca olha para ele com raiva e diz que ele pôs ela numa situação muito difícil. Ela vai se casar obrigada com ele, mas... Heitor diz, mas o quê? E Bianca diz, mas depois eu descobri quem era o professor de verdade. Ele não tem bons sentimentos, ele me humilhou. Heitor diz para ela dizer o que ele fez, que ele arrebenta ele. Ela diz, não, Heitor, por favor, eu não quero que você faça nada. Eu vou esquecer o professor Edmundo e eu vou ser uma boa esposa. Heitor sorri e Candoca aparece na hora em que Heitor beija ela. Ela vê os dois. O cabo eleitoral de Batista diz que se Joana der com a língua nos dentes, acabou a candidatura dele. Mas não há uma maneira de contornar o assunto? Ele diz que ela nunca poderia ter descoberto a verdade, doutor Batista. Imagina o que os jornais vão dizer do senhor. Como os outros candidatos vão aproveitar essa história? Será um escândalo. Mesmo eu me casando com a Marcela? Claro que sim, a dona Marcela será vista como vítima, é claro. Marcela diz que ela realmente é uma vítima. Quando eu me apaixonei por Batista, não sabia da existência dessa outra família. Agora eu estou acorrentada a esse amor. Ora, minha rainha, não fique tão angustiada. Encontraremos uma saída. A única saída será fazer com que essa lavadeira feche o bico. Eu resolverei essa situação e já sei o que fazer. Enquanto isso, Joana continua chorando. Marcela entra na casa de Joana sem bater. Joana diz, você aqui, o que você quer? Eu descobri o que você fez. Você esteve aqui com o retrato do banqueiro Batista e mostrou para minha filha para ela reconhecer o pai. Você está por trás dessa história. Agora diga o que quer. Mas o que você veio fazer aqui? Eu vou direto ao ponto. Quanto você quer para calar o bico e sumir para sempre?